Caros senhores, desde o início da campanha, que o nome do presidente do Petro tem sido referenciado nas redes sociais como estando por trás da lista B liderada pelo Sr. Alves Simões. Ainda hoje o candidato Arthur Almeida deu uma indireta, não é, sobre isso, e eu, por causa disso, gostaria de informar o seguinte. É importante que as pessoas não se esqueçam que nós queremos o bem do futebol. Prova disso é que no início da campanha atual da seleção, o Petro cedeu o seu campo para as sessões de treinos da seleção nacional, sem qualquer custo, sem qualquer problema, porque nós queremos o bem do futebol. Então nós não temos nada contra o futebol, queremos o bem do futebol. Os fazedores do desporto e a sociedade em geral costumam culpar os clubes por nada fazerem para evitar os diversos problemas que o futebol tem estado a viver. Foi isso que levou os clubes, há mais ou menos um ano, a reunirem-se e refletir sobre uma saída para alterar o quadro, e a conclusão a que chegamos foi de que os clubes deveriam propor uma lista a concorrer nas eleições referentes ao mandato 2024-2028, com vista a defender os interesses do futebol e os interesses dos clubes. Na ocasião, para concretizar esta solução, foi convidado o Sr. Alves Simões, que aceitou o convite, e foi solicitado que formasse uma lista, e nós clubes, vamos a falar, nos comprometemos a apoiar esta lista. Com isso, os clubes terão pela primeira vez a possibilidade de ter na gestão da FAF uma lista que defende os interesses do futebol e dos clubes. Por isso, depois do que já falaram os meus colegas, os presidentes de alguns clubes, como da Académica, da Lunda Sul, também falou do Santa Rita e outros, eu tenho também a obrigação de dar a cara aqui por essa lista. No debate que hoje foi abordado, o candidato foi acusado de pretender concorrer devido ao dinheiro que a Federação tem. Então, a sociedade desportiva, e não só, tem de saber que não é isso. Essa lista não está a concorrer por vontade do Sr. Alves Simões. Esta lista é a lista dos clubes. Foram os clubes que propuseram que tivessem uma lista a concorrer neste mandato, porque definitivamente os clubes têm com mãos na liderança do futebol. Então, nós temos uma lista enorme, como puderam ouvir ali, dos factos que levam que nós tivéssemos a constituir essa lista para concorrer. Uma delas é, nós fomos impedidos, fomos excluídos. Eu representava mais cinco colegas, representávamos os clubes na Assembleia Geral da FAF, os clubes da primeira divisão na Assembleia Geral da FAF. Haviam outros 3 que representavam os clubes da segunda divisão. Um certo dia chegamos na Assembleia, o que aconteceu foi vergonhoso. Quando fomos para levantar a mão para votar, olhamos para o lado, tínhamos sido excluídos, porque a Federação tinha criado condições de, a partir de determinada altura que nós não fomos comunicados, de não votarmos mais nas Assembleias Gerais, que as decisões da Federação já não passariam por nós. Hoje o candidato esteve a negar, mas isso é um facto, e eu faço parte desse grupo do que passou essa vergonha. Daí em diante passamos a lutar para ver se teríamos um espaço onde poderíamos discutir os problemas do futebol a nível dos clubes. O que é que aconteceu? Lutamos e conseguimos uma comissão instaladora. Essa comissão instaladora depois teve membros indicados pelos clubes e membros indicados pela FAF. Essa comissão não funcionou durante muito tempo porque a FAF retirou seus membros e nós tivemos que procurar outra alternativa, e assim constituímos a ANCAF, a Associação Nacional de Clubes Angolanos de Futebol. A ANCAF, portanto, no último ano estava para funcionar, mas entretanto
o que acontece é que a Federação Angolana de Futebol, portanto, não fez o seu papel de modos que ela tivesse legalizada junto daquelas que são as instituições do Estado, particularmente o Ministério da Juventude e do Desporto. Então, como nós fomos excluídos, não é? Nós achamos que não é com a continuidade dessa federação que nós seremos incluídos, porque a direção da federação atual sempre prometeu que nós, um dia, enquanto clubes, teríamos uma liga. E hoje estamos a ouvir a entrevista a dizer que a liga não depende da direção da federação, que a liga depende dos clubes. Como é que alguém mete no seu manifesto um objetivo de fazer com que saia a liga profissional, depois vem dizer, portanto, que afinal não é uma responsabilidade, ou seja, não sai porque a federação não é responsável. Quando a federação já colocou isso no manifesto do seu segundo mandato. Então não sabia disso no primeiro mandato, ficou a saber no segundo mandato. Quer dizer, perante este e outros factos, nós achamos, e muito bem, que deveríamos alterar o cenário. Temos um outro problema das programações das provas nacionais. As nossas provas nacionais não estão alinhadas ao calendário da CAF, e nem estão alinhadas com os calendários das competições provinciais da formação. Para além disso, as nossas provas, a programação é tão má que as provas param o dobro do que devia ser. Quando deviam parar pelo menos 3 a 4 semanas para férias, mais 3 a 4 semanas para fazer a pré-época. Nós no último ano, e todos os anos assim, no último ano foi o dobro disso. E todos os anos isso se reclama. Nós não esperamos, com a direção atual, que isso venha a melhorar e não vai melhorar. Muito bem, Presidente, desculpa, dito isto, considera normal ou preocupante a atitude do candidato da lista C olhando para o cenário atual? Eu considero que o candidato, pelo menos nos debates que eu pude ter acesso, o candidato tem uma boa retórica, ele fala muito bem, mas em termos de conteúdo não tem nada. Ele, por exemplo, falou que tem as contas auditadas. Onde é que está esse relator da auditoria independente que nós todos podemos consultar? Está a fazer confusão quando diz que a FIFA audita as contas da FAF e por isso são credíveis. A FIFA não audita as contas da FAF. A FIFA dá um fundo e sobre esse fundo pede que se justifique. E quando a FIFA recebe a justificação, dá como tanto satisfatório, portanto, mas é sobre aquele fundo. Porque sobre as contas gerais existem leis angolanas que tratam da contabilidade. Existe um decreto-lei que trata da contabilidade. Para se fazer contabilidade das instituições em Angola, e no caso das federações, deve-se basear no Plano Geral da Contabilidade. A Federação, até hoje, que é do meu conhecimento, e o candidato tem estado a pedir, portanto, nos debates, que o Presidente da Federação exiba o relator da auditoria independente. Em 8 anos já precisamos de um relator da auditoria independente sem reservas. A informação que nós temos dos jornais de expansão é que as contas da Federação têm bastantes números que não se consegue justificar. Nós não sabemos se a Federação está hipotecada ou não, porque nós não temos essa informação. Portanto, e aquilo que ele diz que tem contas auditadas não existe. Então, nós sentimos que o candidato o que quer é simplesmente fazer mais um charme. Portanto, é mais uma vez pensar que alguém vai se enganar outra vez e ele passa a prova, isso não vai acontecer, e depois desaparece e volta daqui a 4 anos. E nós não vamos permitir que o candidato volte daqui a 4 anos. É por isso que nós decidimos, clubes, que a partir de agora, em todos os pleitos eleitorais, vamos entrar também com a nossa lista dos clubes, que é para os clubes poderem liderar, portanto, os destinos do futebol, porque são eles que fazem o futebol. Porque ouviram ali o que se falou sobre o futebol comunitário. Alguma vez uma dessas ações foi realizada? Por isso nem sequer têm noção disso.
há muitas coisas que se podem fazer sem muitos recursos. Às vezes é com a administração municipal. Terraplanar um campo. Em todos os municípios tem o PIM. O PIM está lá com empresas que têm máquinas que podem terraplanar campos. Pode-se falar com a administração municipal e as empresas podem apoiar no âmbito da solidariedade, tanto da responsabilidade social. Levam a máquina e terraplanam e os campos ficam bem. Quer dizer, isso só é possível se tiver alguém que está comprometido com a comunidade. E essa lista traz alguém que está comprometido com a comunidade e que vive isso. Não são essas coisas que são práticas, não são teóricas. Quando ele diz que enquanto os outros estão a falar, ele está a fazer. Bom, então como é que alguém que não está lá pode fazer? A não ser que ele saia já antecipadamente para as pessoas irem fazer. Obviamente quem está lá tem que fazer. Quem não está tem que apresentar ideias. Agora, nós temos uma experiência de clubes que vamos emprestar à atual lista. E os clubes, dentro do nível que têm da sua organização, vão ajudar a federação a organizar-se e teremos melhores resultados. Então, se nós clubes estamos a ter bons resultados, quem disse que a federação não vai ter melhores resultados com essa lista? Se nós vamos estar por trás. Não haja preocupação. E o problema não é da seleção. A federação não tem atletas. Quem contrata os atletas são os clubes. Quem paga salário são os clubes. Por isso, enquanto os clubes existirem e formarem bem, a seleção sempre estará bem. Este não é um problema. E depois, não se fez nada inédito também. Ter ido à Copa da África das Nações, a outras direções já foram. Aliás, já existiu uma direção que foi até o Mundial. Se essa direção que tivesse ido pelo menos um Mundial, devia pelo menos se comparar, mas não se compara. Tivemos o Mundial, a oportunidade do Mundial 2018, 2022, e não foram. Por isso, não é nada inédito. Agora, se dissesse campeão africano, se dissesse já tem uma sequência de 8 anos sempre a entrar para a fase final do CAN, se dissesse entrou para o Mundial e passou à fase seguinte, tudo bem, isso não é... O futebol que nós falamos aqui não tem nada a ver com isso. Ou seja, os interesses pessoais de algumas pessoas está a atrapalhar aquilo que se pretende? Sem dúvida, porque aqui o que nós vimos mais é charme. Porque o que é que a direção atual vai trazer nestes 4 anos que não conseguiu fazer, portanto, nos 8 anos? E agora, na véspera, é que acha que em janeiro ou fevereiro os árbitros serão pagos. Claro, sou um cego que aceita isso, porque se alguém se engana em votar nele e não vai ganhar, mas se alguém se engana em votar nele e em dezembro ganha, obviamente depois vai embora. Depois, quando se falar da arbitragem, já era, porque ninguém vai encontrar. Por isso temos que todos, portanto, clubes, e somos a maioria, clubes, somos 200 e tal clubes, temos todos unidos, conforme temos estado a falar. Portanto, eu tenho estado a falar com todos os clubes a nível nacional, e, portanto, temos que nos manter firme, que dessa vez devem ser os clubes a liderar, portanto, a direção da federação, por via do seu candidato, que é o Sr. Alves Simões, que é a lista B. Porque os assuntos todos nós conhecemos, a lista é enorme, não vou cansar aqui as pessoas, porque as pessoas sabem. Agora, se pensam que, conforme encomendaram nas redes sociais, Tomás Faria, Wilson Faria, Docas, Cangambas e não sei mais quantos, etc., é que estão atrás da lista do Alves Simões, que é para fazer o que quer que seja. Não. Isso é uma decisão, portanto, que nós tomamos há quase 1 ano. E, portanto, não posso fazer publicidade do hotel, mas nesse dia, o Quitumba, se estivesse aqui, eu ia lhe fazer recordar. Ele foi lá fazer cobertura, nós aldrabamos. Nós mentimos, nós não dissemos o que efetivamente estamos a tratar. Ele fez lá a entrevista, aldrabamos da ANCAF, etc, quando estamos a tratar desse processo. O processo é antigo, só que agora é que estamos a fazer sair. Por isso, a lista B vai ganhar, por quê? Porque a lista B é dos clubes. Quem vota, a maior parte da população votante são os clubes. Então os clubes vão votar na lista B e no dia 1 de dezembro teremos uma outra direção. E ponto final. Obrigado.